Olá pessoal, meu nome é Eduardo Marques, eu sou professor aqui do campus virtual da Cruzeiro do Sul e nessa videoaula de hoje vamos tratar sobre o assunto características e gerência de roteadores, né? Essa unidade fala sobre roteamento, protocolos de roteamento e roteadores. A gente vai tratar então agora sobre algumas técnicas de gerência desses equipamentos, né? Os tópicos que a gente vai abordar então falam sobre o que é gerência de roteadores, protocolos que auxiliam essa gerência, né? Como, por exemplo, o protocolo CDP, que é o protocolo proprietário da Cisco. Teste de conectividade para você realmente testar se o roteador está ativo ou não na rede. Então, alguns comandos que fazem isso. Como a gente vai inicializar o sistema operacional do roteador, que é o iOS no caso, né? A nossa matéria, apesar de ser uma matéria de redes, a gente utiliza nos nossos laboratórios e utiliza nossa base da matéria roteadores da Cisco. Então, a gente está utilizando o sistema operacional iOS, que é um sistema operacional da Cisco. E uma visão geral, né, de como a gente utiliza, né, essa estrutura de sistema de arquivos do iOS. Tá? Então, esses são os tópicos, né, que a gente vai abordar na unidade de hoje. Em relação à situação problema, né, coloquei uma perguntinha para vocês. Qual o motivo de termos grandes redes como internet usando protocolos IGPs e BGPs? Note que eu, inclusive, fiz já uma pergunta muito parecida com essa em outros slides, né? Então, é muito importante que você, estudante, principalmente de roteamento, né, entenda as diferenças de protocolos do tipo interior, dos protocolos exterior, do que é um AS, do que é um sistema autônomo, quais são os tipos de protocolos que estão dentro de cada classificação dessa, né? Por exemplo, o RIP é o protocolo o quê? IGP ou BGP? Ou EGP? O BGP é um protocolo IGP ou IGP? Então, é muito importante vocês entenderem essas classificações, estudar os tipos de protocolos e saber, então, onde cada um deles estão. Vamos lá, então. Um dos protocolos que o iOS utiliza, né, para gerenciar roteadores da Cisco, principalmente, né, é um protocolo conhecido como protocolo do tipo CDP. O protocolo CDP é um protocolo proprietário da Cisco e o nome dele, como diz, né, é o Cisco Discovery Protocol, o protocolo de descoberta de Cisco, né? Então, essa é a principal finalidade, né, funcionalidade do protocolo CDP. Ele é um protocolo de características de camada 2, então ele não precisa, em específico, dos protocolos IP, né, os protocolos de rede para poder funcionar. Simplesmente você ativar uma interface, né, dos roteadores, ele já praticamente está ativo, não é necessário você colocar o IP numa interface para você verificar o protocolo CDP em atividade. É claro que antes de você utilizar o protocolo CDP, você tem que fazer a conexão física entre os roteadores, ativar as interfaces, né? Isso é muito importante você fazer. Ele é um protocolo principalmente utilizado para descobrir topologias de rede. O que significa isso, né? Imagina que você não tem um mapa da rede. Você está acessando um roteador e você precisa, através de comandos, fazer um desenho do que esse roteador conhece, tá? Então, o protocolo CDP é um dos protocolos que auxiliam você a fazer isso, mesmo você não tendo um mapa de rede para você identificar, tá? Então, protocolo que você... Claro que é demorado para você montar um mapa de rede, você precisa entrar em cada roteador da topologia para que você possa ver os seus vizinhos, mas é um trabalho árduo, mas um trabalho que no final dá um bom resultado. Você consegue realmente montar um mapa da sua topologia de rede utilizando o protocolo CDP. Como eu comentei, é um protocolo de descoberta da Cisco, um protocolo de camada 2, e para ele poder funcionar, então ele tem que ter esse protocolo ativado, que é o SNAP, né? Que é um protocolo que já está ativado dentro das interfaces do roteador, tá? Então, isso você não precisa se preocupar, é um protocolo que já vem ativado nos roteadores. Assim, no momento que você inicializa, então, o roteador da Cisco, ou um switch da Cisco, né? O CDP, ele é um protocolo de descoberta não somente para roteadores, é um protocolo de descoberta para qualquer equipamento, provavelmente da família Enterprise que a Cisco tem, né? Dos produtos da Cisco. Claro que aqui a gente está tratando de roteadores, mas eu poderia estar interligando no meu roteador um switch e, por CDP, identificar esse vizinho switch, tá? Então, ele tem essa finalidade, né, de identificar sempre roteadores vizinhos. Isso é muito importante, né? O CDP ele não olha o mapa de rede por completo. Ele analisa roteadores vizinhos de onde você está. Então, para você conhecer o mapa completo, você precisa conhecer primeiro os vizinhos, ir navegando sobre esses vizinhos e descobrindo a topologia como um todo, né? Até você construir esse mapa.
Então, para ilustrar um pouco melhor, né, o que é o protocolo CDP, vamos olhar aqui um desenho, né, que eu acho que facilita muito o entendimento dessa unidade, né? Então, aqui nós temos uma topologia de rede composta de 1, 2, 3, 4 roteadores, né? Esses roteadores aqui, esse roteador está ligando uma rede LAN à direita, esse aqui está ligando uma outra topologia de rede local agora com o protocolo Token Ring. Esse roteador aqui está utilizando uma ligação com uma nuvem, pode ser uma internet, um protocolo, uma rede qualquer, né? Esse administrador de rede, por sua vez, está conectado a um dos roteadores. Os roteadores estão ativados no protocolo CDP, né? São roteadores da Cisco, e esse administrador está analisando, né, através de comandos de visualização desse protocolo CDP, quem são os roteadores dessa topologia aqui. Lembra que o CDP sempre olha vizinhos. Então, se esse administrador está nesse roteador aqui, ele está olhando esse roteador e esse roteador. Mas ele não consegue verificar esse roteador, perceberam? Porque esse roteador aqui não é vizinho ao roteador que ele está conectado. Então, caso ele queira descobrir identificações de quem é esse roteador, é necessário ele entrar nesse roteador, dar um telnet para esse e desse roteador identificar quem é esse. Tá? Então, lembra sempre disso, né? O protocolo CDP sempre analisa equipamentos vizinhos, tá bom? Ele não analisa roteadores não vizinhos. Algumas informações, né, que esse protocolo de descoberta pode trazer, né, com os comandos que esse administrador de rede fez, né? Quando você dá, por exemplo, um show CDP neighbors ou um show CDP neighbors details, né? Existem vários comandos que fazem isso. Aqui eu mostrei para vocês aqui o que ele extrai em relação a esse comando. Então, ele extrai, né, quando o administrador faz esse comando aí. O ID do dispositivo, né? Ou seja, qual a identificação do equipamento monitorando que está vizinho? Qual a interface que eu estou ligado no roteador vizinho, né? Seria a interface local. Qual o tempo que o protocolo CDP fez, né, para poder pegar essa informação? Então, tem um contador lá, né, que tem um refresh. Então, depois de um certo tempo, ele envia um novo CDP para poder sempre manter essa tabela atualizada, né? Então, qual foi o tempo que ele aprendeu essa informação? Qual a capacidade desse equipamento que eu estou gerenciando, né? Ou seja, eu estou no roteador, o que esse roteador vizinho faz, de fato? Ele é um roteador de borda, ele pode ser um switch, ele pode ser um access point, então ele mostra a capacidade do equipamento que eu estou monitorando, né, que está na minha vizinhança. Eu consigo ver através da capacidade qual a plataforma desse equipamento. Então, ele é um roteador de que família? Ele é um switch de que família, né, da Cisco, né? Então, ele mostra também a plataforma, o modelo de equipamento, etc. E o ID da porta destino. Existe uma diferença entre o ID da porta local e o ID da porta destino. O ID da porta local é a interface que eu, o roteador, que estou sendo monitorado, estou ligado ao roteador vizinho. E o ID da porta destino é a porta do roteador vizinho que está ligado a mim. Tá bom? Então, aqui é a interface local, que eu estou monitorando, e aqui é a interface que eu estou monitorando do vizinho. O comando, né, para que você ative, né, o CDP, seria o CDP Run. Ele já está ativado por default, o CDP Run nos roteadores, né, então já é um protocolo isso da Cisco, roteadores da Cisco já é ativado por padrão. Você pode desativar se você quiser, então você dá um no CDP Run, e aí você pode ativar numa interface específica, se você não quiser ativar em todo o equipamento, tá? Então tem comandos que habilitam a funcionalidade de você poder ativá-lo no equipamento como um todo ou apenas numa interface, se você quiser somente monitorar interfaces em específico, né? Também falando sobre gerência, é muito importante conhecer alguns comandos de conectividade para a gente poder testar se a máquina remota está ativa ou não, né? São comandos bem simples, muitos comandos que vocês vão ver aqui, com certeza vocês já têm conhecimento, né? Já fizeram. E aqui um dos comandos que testa a conectividade são os comandos de eco, né? Um comando de eco mais conhecido, com certeza, seria o comando ping, né? Então, o comando ping, que é um comando que executa um protocolo chamado ICMP. O principal objetivo do comando ping é testar a conectividade entre equipamentos de rede. Como eu estou tratando aqui de roteadores, então eu estou pingando aí um roteador qualquer, né, ou uma rede qualquer. Então, eu entrei aí, por exemplo, num emulador de terminal, ou no próprio prompt do DOS do Windows, e deu lá um ping a rede que eu quero alcançar. Ou uma máquina, né, ou um servidor, ou um computador qualquer. E aí ele enviou os pacotinhos ICMP em eco. Então ele faz um eco e um eco reply, né? Um eco request e um eco reply. E aí, se aparecer esse exclamaçãozinho, então esse
esse pacote ping chegou no destinatário corretamente. E, por consequência, eu sei que essa máquina, essa rede está ativa. Então, um dos comandos mais conhecidos, né, para testar conectividade seria o comando ping. E um outro comando também muito utilizado, né, para testar conectividade seria o comando traceroute, né, que também é um protocolo, né, também é um comando que starta o protocolo ICMP. Tá? Então, o ICMP, de Internet Control Message Protocol, é um protocolo, né, muito importante para a gente poder testar conectividade. A aplicação Telnet, ela não é bem um comando, é uma aplicação, né, que tem como objetivo fazer a conexão remota, né, de um equipamento, tanto a aplicação Telnet como a aplicação SSH. O Telnet você envia comandos em texto claro, o SSH você envia comandos em criptografado, então o SSH é muito mais seguro, mas ambas as aplicações elas têm a finalidade de você poder acessar o equipamento remotamente, né? Mas por que eu estou tratando dessa aplicação aqui no teste de conectividade? Porque quando eu utilizo uma conexão remota, do tipo Telnet, eu estou testando o nível de aplicação, né? Então, se eu der um Telnet numa máquina e esse Telnet for aberto num roteador, por exemplo, eu tenho certeza que a camada física, a camada de enlace, a camada de rede e a camada de aplicação estão funcionando, né? Então, é uma aplicação muito usada também para a gente poder testar conectividade e ter certeza que as camadas inferiores à camada de aplicação estão funcionando corretamente. Dando continuidade no capítulo, né? Quando a gente faz uma inicialização do roteador, se a gente liga o roteador na tomada, né, e aperta o botão de Power On, a primeira coisa que o roteador faz, com certeza, é fazer o que a gente chama de bootstrap, né? Que nada mais é do que o teste, né, de hardware. Então, é um computador, ele vai olhar a memória, vai olhar barramento, vai olhar a CPU, vai verificar as interfaces se estão funcionando, né? Para depois encontrar e carregar o sistema operacional, a memória RAM, né? Então, ele vai em algum lugar, né, uma memória não volátil de preferência, com certeza, pegar esse sistema operacional e carregar na memória RAM, que é uma memória de trabalho, mas é uma memória volátil, né? Uma memória extremamente cara, uma memória de trabalho, uma work memory, que a gente chama, né? Seria a memória ativa do roteador, tá bom? E depois que ele carregou em memória RAM o sistema operacional, ele vai encontrar o arquivo de configuração do roteador e carregar também a memória RAM. O que tem no arquivo de configuração? As configurações que você, administrador de rede, fez no roteador, caso, claro, você tenha gravado o arquivo numa área de backup, tá bom? Então, aqui está mostrando o desenho esquemático disso, né? O bootstrap, que é esse processo de verificação de checagem de hardware, ele é feito através da memória ROM, que é a only memory, né? É onde está o processo de boot. Uma vez fazendo o processo de boot para testar o hardware, ele vai, então, buscar o sistema operacional, o iOS, no caso, né? Aqui, por sequência padrão do roteador, ele vai primeiro na memória flash, né? O roteador, lá dentro, ele tem uma memória flash, que é uma memória do tipo não volátil também. Ele vai tentar procurar lá o sistema operacional. Se ele não achar na memória flash, ele vai para um servidor de rede, conhecido como servidor TFTP. Você pode indicar, então, através de comando, quem é o servidor TFTP da tua rede. E se der problema no servidor TFTP, então ele entra num negócio chamado boot mínimo, que é uma espécie de você carregar um pequeno iOS, a gente conhece como mini iOS, para poder manter, né, para poder levantar o equipamento, para poder dar startup no processo do roteador. Se ele fizer pelo processo convencional, que é a memória flash ou TFTP, o roteador, depois que ele bootar, ou seja, o processo de sistema operacional tiver carregado em memória RAM, então ele vai agora para uma memória também não volátil, conhecido como NVRAM, buscar por definição, né, por padrão, o arquivo de configuração. Então é importante você lembrar que na flash está o sistema operacional e na NVRAM está o arquivo de configuração que você backupou, né? Então ele vai pegar o arquivo de configuração, se tiver lá na NVRAM esse arquivo de configuração, ele vai jogar em RAM. Se não tiver, ele vai tentar buscar também no servidor TFTP, se você identificou esse servidor, e se não encontrar esse arquivo de configuração, então ele vai entrar no modo console e vai pedir para você criar um novo, né? Tá? Você pode ignorar e criar via linha de comando, via CLI, ou você pode colocar yes e aí ele fazer um wizard, né? Ele fazer algumas perguntas e você ir criando esse arquivo de uma forma um pouco mais acompanhada pelo sistema operacional. Tá? Então, aí são os processos, né, de como você inicializa o equipamento. Bom, pessoal, então, damos por final, né, a nossa videoaula de hoje. Novamente, muito importante vocês lerem o material teórico,
que postamos no nosso portal, né, do EAD. Lá tem muita referência bibliográfica, tanto de portais web como de textos, de livro e artigos, né, também, vários URLs. É muito importante vocês lerem tudo que está lá, para melhorar o conhecimento de cada unidade que é apresentada para vocês de uma forma um pouco mais rápida, né? E eu quero novamente agradecer a presença de todos vocês nesta aula de hoje também, desejar bons estudos, né? E nos vemos em próximas aulas aí.